Continuação. Primeiro, não é o trabalho externo feito ou os sofrimentos suportados que são em si dignos de algo diante de Deus. Os movimentos e exercícios do corpo ou qualquer coisa que possa ser feita por ele, se considerados separadamente do coração, a parte interior do homem, não é de mais consequência ou valor à vista de Deus do que os movimentos das coisas inanimadas. Se algo for oferecido ou dado, ainda que seja de prata ou de ouro, ou gado de 1000 pastos, ou ainda que seja 1000 carneiros, ou 10.000 rios de óleo, não há nada de valor neles, como coisa externa aos olhos de Deus. Se Deus tivesse necessidade dessas coisas, poderia ser de grande valor para ele, consideradas em si mesmas, independente dos motivos do coração que levam à sua oferta. Muitas vezes necessitamos de coisas boas externas e, portanto, essas coisas oferecidas ou dadas a nós podem e têm valor para nós, consideradas em si mesmas. Mas Deus não tem necessidade de nada. Ele é todo suficiente em si mesmo. Ele não é alimentado pelos sacrifícios de animais, nem enriquecido pela oferenda de prata ou ouro, ou pérolas. Todos os animais da floresta são meus, o gado sobre os milhares de montanhas. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e toda a sua plenitude. Salmos 50, verso 10 e 12. Todas as coisas vêm de ti, e do que é teu te damos, ó Senhor nosso Deus. Toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e toda é tua. 1 Crônicas 29, 14 a 16. Como não há nada rentável para Deus em qualquer dos nossos serviços ou desempenhos, por isso não pode haver nada aceitável à sua vista em uma mera e externa sem amor sincero no coração. Pois o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o exterior, mas Deus olha para o coração. O coração é tão nu e aberto para ele como as ações externas. E, portanto, ele vê nossas ações e toda a nossa conduta, não apenas como os movimentos externos de uma máquina, como as ações de criaturas racionais, inteligentes e voluntárias, agentes livres. Portanto, não pode haver em sua estima, excelência ou amabilidade em qualquer coisa que possamos fazer se o coração não for justo diante dele. Deus não tem prazer em quaisquer sofrimentos que possamos suportar em si mesmos considerados. Ele não ganha com os tormentos que os homens possam sofrer, nem se delicia ao vê-los expondo-se ao sofrimento, a não ser que seja por algum bom motivo ou por algum bom propósito e fim. Por vezes, pode ser preciso que nossos semelhantes amigos e vizinhos sofram por nós e nos ajudem a suportar nossos fardos e sofram inconveniências para o nosso bem. Mas Deus não tem essa necessidade de nós, portanto, os nossos sofrimentos não são aceitáveis para Ele, considerados meramente como sofrimentos suportados por nós, e não têm significado para além do motivo que nos leva a suportá-los. Não importa o que possa ser feito ou sofrido, nem obras, nem sofrimentos irão compensar a falta de amor a Deus na alma. Eles não são proveitosos para Deus, nem amáveis por si mesmos à sua vista, nem podem substituir a ausência do amor a Deus e aos homens, que é a soma de tudo, e que Deus requer de suas criaturas morais. Em segundo lugar, o que quer que se faça ou sofra, contudo, se o coração estiver afastado de Deus, não é realmente dado a Ele. O ato de um indivíduo naquilo que faz ou sofre é em toda situação reputado não como o ato de um mecanismo sem vida ou de uma máquina, mas como o ato de um ser inteligente, voluntário e moral. Pois, certamente, uma máquina não é propriamente capaz de oferecer alguma coisa. Se essa máquina, que não tem vida, sendo movida por molas ou cargas, coloca algo diante de nós, não se pode dizer propriamente que ela nos deu algo. Harpas e símbolos, outros instrumentos musicais, eram há muito tempo usados no louvor a Deus no templo e em outras partes, mas não se pode dizer que esses instrumentos sem vida davam louvores a Deus, porque não tinham pensamento, nem entendimento, vontade ou coração para acrescentar valor aos seus sons agradáveis. Logo,
Ainda que um homem tenha um coração, um entendimento e uma vontade, se quando dá algo a Deus, dá-lhe sem o seu coração verdadeiramente nada é dado a Deus mais do que é dado pelo instrumento musical. Aquele que não tem sinceridade em seu coração, não tem real respeito por Deus naquilo que aparenta dar, ou em todas as suas realizações ou sofrimentos, porquanto Deus não é seu fim principal naquilo que faz ou dá. O que é dado àquilo que o indivíduo toma como seu grande fim em dar. Se seu fim for ele próprio apenas e não a Deus, e se seu objetivo for sua própria honra ou comodidade ou ganho mundano, então a oferta é apenas um oferecimento a essas coisas. O presente é uma oferta àquele a quem devota o coração do doador e àquele a quem o designa. É o valor do coração que faz a realidade do presente. E se o alvo sincero do coração não for Deus, então, na realidade, nada lhe é dado. Não importa o que se faça ou sofra. De modo que seria um grande absurdo supor que qualquer coisa que possa ser ofertada ou dada a Deus possa substituir a ausência de amor por Ele no coração. Pois sem isso, nada é realmente dado e aparente presente é tão somente zombaria ao Altíssimo. Isto se evidencia ainda mais. Terceiro, pelo fato de que esse amor ou caridade ser a soma de tudo o que Deus requer de nós. É absurdo supor que algo possa substituir a falta daquilo que é a soma de tudo e que Deus requer de nós. A caridade ou o amor é algo que tem em sua sede no coração, e na qual, como vimos, consiste tudo o que é salvífico e distinto do caráter cristão. Este é o amor de que nosso Salvador fala como a soma de tudo. Como a soma de tudo nas duas tábuas da lei, e que o apóstolo declara que é o cumprimento da lei. E como podemos substituir o efeito quando, por sustentá-lo, nós como feito sustentamos a soma de tudo que Deus requer de nós? Seria absurdo supor que possamos substituir algo que é requerido oferecendo outra coisa que também é requerida, que possamos substituir uma dívida pagando outra. Mas é absurdo ainda maior supor que possamos substituir toda a dívida sem pagar nada, mas persistindo em reter tudo o que é requerido. Quanto às coisas externas seu coração, Deus fala delas, não como sendo as coisas que ele requer, Isaías 1, verso 12, e exige que o coração lhe seja dado, se quisermos que a oferta externa seja aceita. Continuação. Primeiro, não é o trabalho externo feito ou os sofrimentos suportados que são em si dignos de algo diante de Deus. Os movimentos e exercícios do corpo ou qualquer coisa que possa ser feita por ele, se considerados separadamente do coração, a parte interior do homem, não é de mais consequência ou valor